Bem-vindos ao Casa de Praia. Estamos em Salvador, Bahia, num condomínio muito gostoso, onde acontece uma super feira, voltada para todas as pessoas que querem construir em condomínios horizontais. O que há de melhor em tecnologia, novidades. Agora, uma casa sem ter um spa ou um jardim, um local bem agradável para a gente curtir toda essa paisagem. É claro que a gente tem que falar com uma pessoa que é especialista, que é a Carla Odenburg, paisagista, que fala sobre o spa residencial, que é um lançamento nesta feira, uma super novidade, menina dos olhos dela. Tudo bem, Carla? Seja bem-vinda ao Casa de Praia. Oi, Carmela, obrigada. Gostou do spa? Olha, gostei, dá para ficar morando aqui, se for possível, como o nosso telespectador está vendo. Qual é a ideia de um spa residencial? Como você construiu esse local para as pessoas? Veja bem, Carmela, eu utilizo muitos espaços externos de uma forma que o cliente possa ter mais acesso ao seu jardim. E esse acesso ao jardim ele tem que ter uma prática. Como é que eu vou usar meu jardim? É só a piscina, o entorno da piscina, o deck e o resto do jardim? É só para ver? Não. Eu acho que o resto do jardim a gente tem que completar com nichos. E o spa residencial é um nicho. É um nicho que não deve ficar muito próximo da piscina, porque é justamente um spa. Então é um lugar para você descansar, para você se acarinhar. Então você tem um ofurô, você tem um futon, você pode ter uma sauna. Então o spa residencial você constitui da forma e da maneira que você tiver vontade e necessidade. A construção física desse spa, que você utilizou um material, madeira, que dá charme, parece que uma quentura gostosa. E além de usar madeira, como é que essa estrutura é montada na casa das pessoas? No caso deste spa, este é um balé-balé. E foi feito todo, 100%, na empresa de eucalipto, tá? Tudo aqui é eucalipto tratado, do chão ao teto e as talbilhas que revestem o telhado. Todo ele foi feito lá na fábrica e foi trazido aqui por um guindaste. Então, na verdade, isso é um kit. Você pode comprar este kit, ele chega na sua casa de guindaste, é colocado lá no lugar que você preferir, ou direto no chão, ou como eu prefiro, mais alto, para dar essa característica de balé-balé. E fica muito mais fácil, porque você não vai ter aquela parte chata que é da construção, o povo serrando e fazendo esse trabalho na sua casa. Então, esta é uma ideia. É um pouquinho assim, quem está no Brasil pode sentir embale por aí, né? Me fala também da questão do ofurô. As pessoas não têm costume de usar muito essa peça, ainda mais na parte externa. O ofurô é usado somente para o lado externo, nessa informação que você dá. Ele pode ser utilizado frio, quente. Como é que é a tecnologia do ofurô? Carmela, não, o ofurô, ele é só usado quente. Para você utilizar o ofurô da maneira correta, ele inclusive tem uma temperatura bastante elevada, né? E o correto é que ele seja alto. O ofurô mais correto é aquele que pega do pescoço para baixo. A água tem que estar daqui para baixo, para que você realmente entre no estado de relaxamento. Então, a água tem uma temperatura correta, a quantidade de água também, e o ofurô, ele é de madeira. Ele, tradicionalmente, é de madeira. Hoje em dia, nós temos no mercado vários outros tipos de ofurô, que são até mais fáceis de serem usados na parte externa, na área externa, onde nós temos as intempéries de tempo, né? Chuva, sol, calor, umidade, tudo isso interfere no trabalho da madeira, do ofurô. Então, você pode usá-lo ele da forma tradicional, de madeira, como eu tenho aqui, nesse espaço, ou você pode colocar um ofurô também de vários outros materiais, pastilha, fibra, enfim, tem muitos no mercado interessantes. Você utilizou bambus de diferentes espécies aqui. Eles vão bem em qualquer lugar do país, ou então por onde se passar e passear nesse planeta? Não, os bambus, assim, até as pessoas confundem muito e acabam usando muito bambu moçô que eu tenho aqui na área interna das residências, que é uma grande bobagem, porque isso não pode ser feito. O bambu moçô é uma planta de área externa, necessita de sol pleno e ele não gosta de lugares fechados, muito menos sombra e ar-condicionado.
Então isso é uma coisa que precisa ser vista, porque eu vejo muitos bambus morrendo por estarem nesses espaços internos. E assim, em muitos lugares no Brasil eles vão bem por conta da nossa tropicalidade. Eles não gostam muito do inverno, do friozão, né? Muito agressivo. Mas assim, baixas temperaturas eles também aguentam muito bem. É uma planta bastante interessante os bambus. E eu gosto bastante de usar. Só que na maresia, por exemplo, eles não são muito bons. Então se você tem uma casa na beira de praia e você tem a parte da frente onde fica o mar, não seria correto utilizá-los. Mas na parte de trás, onde a maresia já é um pouco freada, você pode utilizar no momento mais abrigado, que fica bastante interessante e protegido. Me diga sobre o que você utilizou como elementos decorativos e como é que você consegue essa questão gostosa, essa visualização, essa quase perfeição. Nossa, gostei do quase perfeição, Carmela. Veja bem, é muito importante que o paisagista ele tenha esses outros conhecimentos, porque quando você vai fazer um paisagismo, você precisa agregá-los à arquitetura, ao estilo que está sendo imposto pela arquitetura, à decoração interna, e aí você tem que passar isso tudo para o lado externo. E aí é que entra a composição dos elementos, os minerais, os vegetais, os naturais. Então a água, as bolas em mosaico, as almofadas, os futões, a areia, os seixos, enfim, são muitos elementos que você pode usar no paisagismo. Se você não souber equilibrar isso, vou até usar uma coisa engraçada agora, fica um samba do crioulo doido, né? Então fica uma bagunça, uma poluição visual, e isso não pode acontecer. E as coisas precisam interagir, precisam ter equilíbrio, uma harmonia. A casa, o jardim, o espaço externo, a ala gourmet, o spa residencial, tudo isso precisa estar junto. Então aí, é nesse momento que o profissional, o paisagista, tem que ter muita sensibilidade, tem que ter esse conhecimento interior, exterior, arquitetura, história da arte, para poder utilizá-lo neste momento. A iluminação de um spa, onde é que está a importância e os detalhamentos para isso? Que funcione. A iluminação é importante porque ela pode estragar uma planta. Então, se você não souber como utilizar, inclusive você pode até você pode estragar um ecossistema com essa iluminação errada. Então, para a gente não fazer isso, precisa ter conhecimento. E aí, a cor da lâmpada, que lâmpada será utilizada, o grau, né, em que ela vai ser utilizada, se a vegetação é muito alta, então essa iluminação pegar lá em cima, dá um outro efeito. Então, assim, com iluminação, você pode fazer muita coisa bonita e deve no paisagismo. É claro que você aí recebeu várias dicas. Copiar aquilo que está pronto e dar certo é sucesso, ainda mais quando bem assinado. Para a gente finalizar, como é que você colhe as suas impressões e planta as suas ideias? Carmela, eu vivo num mundo de fantasias. Eu adoro pesquisar. Então eu tenho uma biblioteca vasta. E quando eu estou criando, quando eu chego para um cliente, cada um é um, primeiro eu tomo as impressões desse cliente. Vou para o meu escritório, para a minha sala particular, e aí eu abro milhões de livros, revistas, coloco um papel imenso na minha prancheta, que é grande, e vou rabiscando. E vou criando, e vou viajando pelo mundo, entro na internet, pesquiso. Então, assim, eu colho as minhas informações de viagem, de muita pesquisa, de estudos e da criatividade, né, que é um dom, e aí as coisas vão acontecendo. Plantar, como é que faz? Plantar a ideia, bom, essa é a parte mais gostosa, né? Porque quando você acaba de idealizar num papel, você, quando passa para a arte da execução, você é como se estivesse concebendo um filho. Ver aquilo que você criou como ideia passar para o mundo real é uma gestação e um nascimento. É divino. Gostaram dessas informações? Então fiquem sempre ligados aqui no Casas de Praia. E clicando aí os nossos ícones que tem muita informação para você.